tenho muito orgulho que vocês são meus pais. Todo mundo gostaria que você fosse os pais deles. Vocês têm me criado a ser um jovem homem que vai mudar o mundo para Jesus Cristo. Até nos últimos 4 anos, por telefone, vocês são os mais significantes em todas as decisões que eu faço. Pai, obrigado por me acordar muito cedo toda manhã, me ensinando a dar ao Senhor os primeiros frutos do meu dia. Obrigado por me obrigar a aprender alguns versículos cada segunda-feira de manhã. Obrigado por se importar o suficiente comigo, seu filho besta, de chorar comigo dentro de uma sala lá na escola há 9 anos atrás. É uma longa história, mas eu estava tão frustrado que eu chorei. Ele me viu chorar para não, castigá-lo mais. Isso mudou minha vida. Obrigado por seu apoio, seu encorajamento nos dias que eu estava contemplando o suicídio no primeiro colegial. Isso também mudou minha vida. Obrigado por ser meu amigo e meu pai ao mesmo tempo. Você mudou minha vida. Obrigado, mãe, porque você acordou toda manhã, minha vida toda, para me servir. Comida tão boa que eu amava toda manhã, estava lá me esperando e era o que eu precisava. Obrigado por me deixar escrever tudo que eu pensava na parede do meu quarto. Obrigado porque você se importou o suficiente para se humilhar e lavar a minha roupa toda semana e eu nunca te agradeci. Obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado por se importar tanto comigo que você tirou a minha coleção de facas do meu quarto quando eu estava deprimido. Isso mudou minha vida. Obrigado por me consolar quando eu rompi com minha namorada Raquel e por ter me encorajado no Senhor. Isso também mudou minha vida. Obrigado por suas palavras de sabedoria quando eu estava saindo de casa. Por ter sido minha amiga e minha mãe ao mesmo tempo. Você mudou minha vida também. Obrigado ambos por terem sido pais que se importavam em andar com Deus. As diferenças que vocês têm é que dão equilíbrio um para o outro. Mas os dois estavam no mesmo time e sempre mostraram o amor de Deus por mim. Agora que eu já entrei em outra época de vida, eu quero que vocês saibam que vocês vão ter orgulho de mim. Não quero fazer nada fora da vontade de Deus. E eu vou me esforçar para impactar as vidas dos outros da mesma forma que vocês impactaram a mim. Ninguém pode substituir isso. Não importa o que eu estou morando, quem está cuidando de mim ou qualquer outra coisa, vocês têm meu coração. E eu amo vocês demais. Aí recebi outro cartão. Nós recebemos. Pai, não há nenhum outro homem que eu admiro no mundo, mais nesse mundo que você. Não os meus conselheiros espirituais agora, não meu pastor, ninguém. Você me criou para ser o homem que sou. E eu te agradeço. E obrigado por continuar a me influenciar com carinho e equilíbrio. Eu amo você demais. Aí minha nora também escreveu: Davi, como esse cartão é perfeito, porque você respondeu ao chamado de ser o pai do seu filho, de maneiras grandes e pequenas. Você viveu a sua fé, andou com integridade, amou com o amor do seu Pai do céu. E eu te honro, eu te valorizo, e eu te amo mais do que você possa imaginar. Obrigado por sua presença forte nessa família e pelo exemplo que você é do seu filho e também para mim. Aí eu pergunto, como é que você recebe pecados assim que você não merece do seu filho? Eu nunca imaginei que eu receberia isso. Mas eu decidi, com a ajuda de um pastor sábio, logo que os meus filhos nasceram, que eu não iria olhar o curto prazo. Eu iria fixar meus olhos a longo prazo. A longo prazo. E eu falo para pais
Eu falo para vocês que são papais, vocês que vão ser ter uma vantagem maior ainda, porque vocês não precisam falar. Por que ninguém falou isso para mim antes? Se os seus filhos com 12, 13, 16, 17 anos falam para todo mundo: o meu pai é o melhor pai do mundo, tem alguma coisa de errado com você. Eu prefiro que o meu filho de 17 anos tenha vontade de me dar uns murros de vez em quando, para quando ele for adulto mesmo e ele tiver filhos, ele olhar para trás e falar: agora eu entendo porque meu pai não me deixou sair às 2 horas da madrugada quando eu tinha 17 anos. Agora eu entendo porque ele não me deixou namorar aquela menina na rua. Está entendendo? Se você é o melhor pai do mundo e seu filho tem 15 anos, é melhor você mudar agora. Seja o chato, que vai valer a pena. Enfim, já lemos o Salmo 127. Na Bíblia Deus fala sobre flechas de um modo muito especial e único. E eu quero falar sobre isso. E eu quero também colocar lá que nós fomos criados. Temos que mexer nisso um pouquinho, né? Por causa das cores. Vamos ver. Aê! Agora ficou bonito. O poder da gente viver corretamente é muito importante. Na época que foi escrito o Salmo 127, as pessoas entendiam sobre flechas de uma forma que a gente não entende hoje. O homem moderno não sabe muito sobre flechas. Mesmo os caras que são caçadores ou sabem atirar muito bem com arco e flecha, não sabem quase nada sobre isso. Por quê? Porque hoje você vai numa loja de caça e pesca, se você quer comprar um arco e flechas, você já compra tudo fabricado, né? Flechas em tubo de alumínio, já vem retinho, tem pontas de gilete. Eu sei porque eu já comprei. E tudo maquinado e calculado certinho. Mas naquela época você não podia ir numa loja e comprar uma flecha, você tinha que fazer as flechas. E era um trabalho difícil, era um trabalho duro, era um trabalho prolongado, era uma coisa que demorava pra caramba. E é interessante que até em Isaías 49, Isaías 49 tem uma imagenzinha muito especial de Jesus Cristo e seu Pai. Está falando sobre Jesus Cristo aqui em Isaías. E fala no versículo 2: fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. Isso é Jesus falando sobre o que o Pai fez com ele quando ele veio à terra. É uma coisa tão especial, uma coisa tão íntima. Era a ideia aqui de pôs-me como uma flecha limpa é que ele foi polido. A pessoa ia para pegar uma flecha, fazer uma flecha, era um trabalho que demorava bastante. Eu quero que a gente entenda que nós estamos falando sobre acertar o alvo, tá? E como as nossas escolhas estão traçando o caminho. Você hoje é o resultado das escolhas que você tem feito até agora. Se você olhar para trás, você vai ver. Cada escolha fez uma curva para lá ou para cá, ou uma reta na sua vida. Você sabe disso, todos nós sabemos. Então é importante a gente entender isso. Como flechas na mão do valente, né? Assim são os filhos da mocidade. E eu quero que vocês entendam que são muito, muito importantes. Então, e eu usei isso com meus filhos por muito tempo. Eu quero que você imagine que você está numa caça. Você fez umas flechas. Você escolheu madeira. Eu tenho umas imagens que você vai ver daqui a pouco. Você teve que achar uns galhos do tamanho certo e mais ou menos retos. E depois você teve que trabalhar esses pedaços de madeira. Às vezes você teve que passá-los pelo fogo para aquecê-los e obrigá-los a se moldarem para serem exatamente como você queria. E você os polia para serem lisos. E você tinha que fazer as pontas
e você tinha que fazer as penas e cortar essas penas, pegar pássaro para pegar pena e cortar as penas certinho, porque talvez você não sabia disso, mas uma flecha não vai assim, ela vai assim, que nem uma bala, girando ela vai bem mais reto. Então tudo tinha que ser calculado e calibrado. Eu tive o privilégio, porque um dos meus filhos conheceu um índio cristão lá nos Estados Unidos que faz arcos e flechas. E tem o interesse das pessoas por essas flechas. E ele faz essas flechas à mão e cada uma delas ele vende por mais de $100. E o meu filho falou, meu pai falou sobre isso a vida toda dele. O cara deu para o meu filho um arco e um monte de flechas e fez uma flecha e falou, leva essa flecha para o seu pai lá no Brasil. Está com penas de águia, que é um pássaro protegido nos Estados Unidos, cortados certinho e colocados na posição correta para essa flecha girar com o vento. A ponta é amarrada e as penas também são amarradas com pedacinhos de tendão de cervo, tudo era da natureza. Eu vou passar para vocês darem uma olhada, mas tomem cuidado com a flechinha, tá bom? Aliás, essa é feita de bambu, que é muito comum aqui no Brasil, né? Mas dê uma olhadinha nisso aí. Imagina o quanto tempo demorou essa flecha a ser feita. Vocês sabem que é uma aljava, certo? É o porta-flecha, né? E a gente já viu um monte de filmes e o guerreiro usava a aljava, né, nas costas, e você vê os filmes como os caras são rápidos, né? O meu seria ao contrário, que sou canhoto. Graças a Deus, né? Amém! É por isso que hebraico é a língua correta, porque é escrita de direita para a esquerda. Nós canhotos entendemos. Mas ele puxava a flecha, né? Se você já assistiu qualquer filme de cowboys e índios ou Senhor dos Anéis, alguma coisa, você vê, né? Mas é uma coisa que demorou fazer. O cara não atirava as flechas à toa, porque ele não ia no supermercado comprar 2 dúzias, né? Então, você está numa caça, ou você está numa guerra, e você está andando com muito cuidado, e de repente alguma coisa te assusta, ou você vê sua presa e você tem que se esconder, e você sai correndo. Se você é um guerreiro inteligente, você sairia correndo com sua aljava nas suas costas? O que você faria com a aljava? Exatamente, você viraria aquela aljava e seguraria aqui para segurar o que é mais precioso para você? Suas flechas. Demorou tanto fazer essas flechas. Eu usava esse simbolismo com os meus filhos e eu explicava para eles, meus queridos, vocês são a coisa mais importante para o papai, depois da mamãe. E eu quero segurar vocês pertinho do meu coração, com toda a minha força. E eu gostaria de nunca soltar vocês. Mas as flechas foram feitas por uma razão. E uma razão só. Acertar o quê? O alvo, o centro do alvo, certo? E nenhuma flecha vale nada se ela não for solta um dia, com o intuito do guerreiro que acerte o alvo. Eu quero que vocês entendam que pouquíssimas coisas são mais valiosas do que seus filhos. Pouquíssimas coisas. E eu martelei essas coisas para dentro das cabecinhas durante anos e anos, meus filhos. Inclusive, a gente fez 3 festas ao longo da vida dos meus filhos. Eu decidi fazer 3 celebrações. A primeira celebração eu fiz quando eles completaram 13 anos. E eu tive uma festa só com homens. Não foi muito divertido para eles. Mas os homens e eu nos divertimos muito, dando conselhos para eles e tal. Com 18, outra festa com homens. E nessa festa eu apresentei para cada um deles uma flecha montada num quadro com algumas coisas que eu escrevi para eles lembrarem.
porque era hora deles saírem de casa para a próxima fase de vida. E eu queria que eles lembrassem que eu fiz tudo o que eu pude para deixá-los preparados para acertarem o alvo quando eu abrisse mão deles. E quando eles casaram, eu fiz uma outra festa também com homens casados mais de 10 anos, para darem conselhos para os meus filhos sobre como tratarem a preciosa esposa que Deus os tinha providenciado. Enfim, eles entenderam isso, e eu passei para eles com as minhas palavras, com estudos bíblicos, com imagens, com o meu exemplo, muito menos que perfeito, quero deixar isso bem claro, mas com o meu exemplo, e orei, e orei, e orei, e contei com a maravilhosa graça de Deus, mas eu decidi que eu tinha que fazer a minha parte. O homem de verdade rejeita a passividade. O homem de verdade rejeita a passividade. Não precisa anotar isso, porque daqui a pouco nós vamos falar muito sobre isso. Eu tenho até um cartãozinho que eu fiz para passar para você, que eu vou desafiar você até a decorar, tá bom? Isso daqui a pouco. Mas o homem de verdade aceita responsabilidades, encara essas responsabilidades com seriedade, liderando com coragem, esperando a recompensa a longo prazo. Então, uma flecha preparada com o alvo exigia muito trabalho. Nós também temos que entender que isso, os nossos filhos exigem preparo. Temos que ser proativos, tá? Não é reagir, é agir antes, é planejar, é ter planos, fazermos coisas de propósito e com propósito. Você entende que cada um dos seus filhos é único? Eles estão descobrindo cada vez mais sobre essas coisas. Ninguém tem uma retina igual à sua. A sua retina pode identificar você, né? Não só a sua retina, a sua voz. Ninguém consegue imitar exatamente a sua voz. Hoje existe a tecnologia para reconhecer a sua voz, como reconhecer o seu rosto, como reconhecer o seu andar. Você anda de uma maneira que mais ninguém anda, pela maneira que Deus te fez. Suas impressões digitais é óbvio, né? Todo mundo sabe disso. Suas características faciais, até o seu sorriso. Fora o mais incrível de todos, né? A linguagem do DNA. Mas por que os meus filhos adultos são os meus melhores amigos? Olha só, essas imagens aqui são imagens de alguém mostrando os passos para fazer uma flecha, escolhendo os galhos, trabalhando os galhos, esquentando a madeira para corrigir essa madeira e moldar essa madeira para ser exatamente o que precisa ser, lixando. Então é um processo muito, muito desafiador e demorado. Mas se nós quisermos que os nossos filhos estejam preparados o tanto quanto possível para enfrentar esse mundo maluco e não serem destruídos quando nós os soltarmos para dentro dessa meleca, porque estamos no mundo, mas não somos do mundo, certo? Eles têm que acertar o alvo. Então eu pergunto, que caminho os seus filhos irão traçar quando você os soltar? Não tem nenhuma garantia, mas você pode minimizar os riscos se você fizer as coisas difíceis. Quando meus filhos eram pequenininhos, a gente morava a 2 minutos da escola e começava às 8 horas. Seria fácil eles acordar às 7h30, se descer rapidinho, tomar um café, né? E a gente orar a caminho da escola. Eu acordava eles às 6h30. No Jardim da Infância, primeira série, os primeiros dois, 6h30 da manhã. E eu entrava lá, pegava nas mãos dos dois e nós três orávamos. Senhor, ajuda os dois a não brigarem enquanto estão se vestindo. Só isso. Porque senão era briga todo dia. Meus filhos não são melhores que
filhos de ninguém, porque eu fui um filho muito ruim. Amanhã vocês vão saber um pouco mais sobre isso. Mas, então a gente orava. Aí eles iam, né, se tomavam café e tudo, a gente fazia devocional e ia para a escola. Aí eu percebi, a devocional a gente está fazendo muito rápido. E por quê? Porque eles estão enrolando para se vestir, enrolando para tomar café. Aí eu falei, é? Se não tiver Bíblia, não vai ter café. Então eu inverti. Eles acordavam, se vestiam e sentavam no sofá para a gente fazer devocional. Se ficavam enrolando, eles iam para a escola sem tomar café. Sabe quantas vezes eles ficaram sem tomar café? Talvez 2 ou 3. O garoto é faminto. Eles perceberam que o papai não estava brincando, não. Se eles queriam tomar café, é melhor parar com as intrigazias, né, entre os dois, e mais para frente 3 meninos ao mesmo tempo, né? Então, e a gente fazia divertidamente, né? A gente não era maçante, não era a mesma coisa todo dia. Você tem que ser criativo, mas você tem que estar na palavra primeiro. E eu quero saber o que você está fazendo. Deus está numa caça. Deus está caçando homens de verdade, homens que não têm medo de ser o tipo de cara que Ele quer e precisa para transformar e desenvolver esses incríveis presentinhos que a gente chama de nossos filhinhos, em homens e mulheres que vão fazer uma diferença, que vão impactar o seu mundo, que desesperadamente precisa disso, né? A verdade é que só tem uma maneira de você demonstrar amor para os seus filhos, e eles vão perceber que é amor mesmo. Uma maneira. Se você sabe soletrar amor, então hoje você vai aprender um jeito diferente. Porque amor se soletra T-E-M-P-O. É tempo. Os seus filhos e sua esposa também precisam de tempo com vocês. E eu sei que tempo é uma das coisas mais valiosas que temos. Geralmente falta tempo, né? Não temos quase tempo para nada, parece. Mas sempre encontramos tempo para fazer o que mais valorizamos, sempre. Não tem desculpa, sempre. Você valoriza dormir, tomar banho, certas coisas. Você vai achar tempo para essas coisas. Em algum momento, em algum lugar, seus filhos precisam de você passando tempo com eles. E quando você faz isso, eles sabem também que é precioso. Então eles valorizam, eles apreciam. Eles veem isso como um diamante gigante. Só o fato de você passar tempo com eles. E toma cuidado, hein? Tem uma mentira por aí falando, não, eu não passo muito tempo com os meus filhos, mas eu passo tempo de qualidade com eles. Tá bom. Amanhã tenta isso com o seu... Amanhã não, porque é feriado. Segunda-feira experimenta essa frase com o seu chefe no trabalho. Não, chefe, eu cheguei atrasado e vou embora hoje às 2h da tarde, mas o meu tempo com o senhor vai ser qualidade, não preciso estar aqui 8 horas. Funciona? Se você pede um hambúrguer e você abre o pão de hambúrguer desse tamanho e o hambúrguer é desse tamanhozinho lá dentro, você vai brigar com o cara, né? Aí o cara fala, não, mas isso aqui é qualidade. Essa carne aqui é importada do Japão, daquelas vacas que massageiam. Que não põe as patas no chão, aquele Kobe, é carne Kobe, né? Você vai. Não funciona. Você não quer um hambúrguer desse tamanho, um pão desse tamanho. Não é qualidade. Quantidade é importante também. Seus filhos precisam disso. E eu sei que alguns de vocês aqui são filhos, e talvez você está pensando,
que meu pai não estava aqui? Né? Mas não pense dessa forma. O inimigo quer desviar a sua atenção assim. Pense em você e o seu futuro. E você sendo diferente do seu pai, se necessário, para honrar a Deus. Que privilégio. Que privilégio. Então, não existe substituto adequado ou aceitável que pode tomar o lugar de você passar tempo com sua esposa e filhos, dando atenção a eles. E outra, se na sua casa você tem uma Bíblia e não um Corão, ou o Evangelho do Espiritismo, do Allan Kardec, isso diz alguma coisa sobre você, concorda? Mas, se a sua Bíblia fica sempre assim, ou assim, e os seus filhos nunca veem você com sua Bíblia aberta lendo, muito menos lendo com eles, isso também passa um recado berrante dos seus filhos. Então é algo muito importante, muito sério, que temos que entender. Que nós temos uma grande responsabilidade. Deus disse que o homem que ele aprova, anda na sua integridade. Ele vive uma vida que não pode ser criticada. Provérbios 20, versículo 7. Eu quero dizer o seguinte para vocês. Eu aproveitei muito para passar para os meus filhos nomes de qualidades que deveriam formar o caráter deles. Aliás, na primeira festa, quando eles tinham 13 anos, e tudo sobrevou as cabeças deles, mas gravei tudo para eles terem mais tarde. Cada homem que eu convidei tinha a responsabilidade de falar sobre uma dessas qualidades. Qualidades como convicção, integridade, honra, caráter, sabedoria, dedicação, compromisso, honestidade, força. Você tem que saber o que são essas coisas e você tem que buscar viver essas coisas. Não é só passá-las para o seu filho com palavras, mas vivê-las. Você é um homem de convicção? Existem coisas pelas quais você lutaria e faria um sacrifício? Integridade. Quem é você quando ninguém está olhando? Aquilo que só Deus vê, que você pensa, ou que você faz aquele segundo olhar mais prolongado. Infelizmente, a pura realidade é, estatisticamente, eu espero que não seja verdade, mas num grupo desse tamanhozinho, de crentes, pode ter um ou mais que está olhando pornografia. Infelizmente. E se você está começando a traçar esse caminho, saia agora, peça ajuda. É fácil demais, mas é muito destrutivo. Honra, fazendo o que é certo, mesmo quando os seus filhos não estão por perto, não só para eles verem. Sendo gentil quando necessário, dando conselhos bíblicos, continuando firme, inabalável, aguentando os trancos e barrancos quando a vida é difícil, não caindo fora para a sua família. Até a maneira que você dirige seu carro e reage, ou a sua declaração de imposto de renda, tudo isso fala sobre quem é você. Você protege sua família, eles se sentem seguros com você, eles sabem que você vai estar lá para cuidar deles. A gente vive num mundo onde sair correndo é o conselho mais ouvido. Você sabe disso quando você está trabalhando. Qualquer menção sobre teve um dia difícil com a minha esposa, não, larga ela. Eu tenho um monte de mulher por aí, não é isso que eles falam? Meu, para que você vai enfrentar isso, cara? Sai fora. Eu sei, os homens da minha igreja ouvem isso todo dia também.
estão falando das suas conquistas. E eu quero que você lembre disso, especialmente vocês, rapazes, mas todos vocês. Qualquer cachorro pode fazer uma cadela diferente feliz todo dia. É um homem de verdade que consegue satisfazer a mesma mulher, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Tá bom? Então, o homem de verdade busca satisfazer uma só mulher, como Deus desenhou. Não agir como qualquer cachorro. Agir assim é fácil. Fala isso para os seus colegas. Eu sei que você vai estar xingando ele de cachorro. Mas fala a verdade. Não tenha medo de declarar quem você é como homem de Deus. Deixe eles se virarem com o peso das suas palavras. Isso é problema deles, não é problema seu. Represente bem o seu Deus. Obviamente não sendo mundano ou grosseiro como ele. Mas seja claro. Todo mundo dá conselhos, mas ninguém sabe os conselhos corretos. Né? E é muito triste, porque tem muito mais que nós precisamos entender do que só essas coisas de caráter. E qual é o desafio do homem verdadeiro? É ralar. É, isso mesmo. Mas eu vou explicar para vocês o que é ralar. Essa é a definição, tá, do homem verdadeiro. Eu quero que vocês prestem muita atenção. Não escrevam, porque isso aqui eu vou dar para vocês, tá? Mas o homem verdadeiro, em primeiro lugar, ele rejeita a passividade. Entende? Você sabe o que é ser passivo, né? Ser passivo é: a mulher quer fazer, deixa fazer. Aí você acha que um dia Deus vai falar para você: ô Zezinho, por que suas finanças estavam todas bagunçadas? Você vai olhar para Deus e falar: foi a Maria, eu passei isso para ela. E você acha que Deus vai falar: ah, beleza então, e vai chamar a sua esposa? Não. Deus vai falar: não interessa se foi a Maria, eu dei essa responsabilidade para você, como líder desse lar. Você não vai sair fora assim desse jeito. Adão não tentou isso? Foi a mulher que o Senhor me deu. Né? Não funciona desse jeito. Rejeita a passividade. Não seja passivo, seja ativo, seja proativo. Outra coisa, abraça a responsabilidade de ser homem. Ninguém disse que esse homem era fácil. Homem de Deus, homem verdadeiro. Ninguém disse que iria ser fácil. E você, como eu, conhece um monte de moleques com 40, 50 anos. São moleques, não são homens, de verdade. Eles não rejeitam passividade, eles não abraçam a responsabilidade, muito menos lideram corajosamente. O homem de verdade lidera corajosamente. Sabe por quê? Eu já mencionei isso. Porque ele aguarda a recompensa a longo prazo. Agora, vocês que já são muito inteligentes já perceberam, né? Ele rala, tá vendo aí? Ele rala. Ele rala. Ele rala. E ele continua ralando. E quando está cansado e parece que não aguenta mais, ele rala. Ele rala. E rala. Entendeu? E você sabe qual a chave? Uma palavra-chave: permanecer. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Isso significa: não caia fora. Não, o homem de verdade não sai correndo. O homem de verdade fica e cumpre a sua palavra. Toma a iniciativa. Apesar dos obstáculos, da oposição, da dor, não foge da responsabilidade. E outra,
A gente precisa de homens que vão planejar o futuro de suas famílias, em especial na área espiritual, tendo propósitos baseados na Bíblia, agindo em cima desses propósitos. Precisamos de homens que vão proteger suas esposas e filhos das influências destruidoras do mundo, de predadores humanos e predadores tecnológicos, que vão batalhar para ajudá-los a terem orgulho de viverem com princípios diferentes dos princípios do mundo, sob o comando de Deus. Precisamos de homens que vão continuar aprendendo para poderem passar para a próxima geração o que significa ser homem de verdade, ensinando tudo isso por suas palavras e seu comportamento. E o tempo todo amando e sendo amigo fiel da sua esposa e dos seus filhos, aconteça o que acontecer. E para tudo isso é necessário iniciativa. Ser homem de verdade não é dos fracos, não. Ter iniciativa própria é muito difícil. Mas você deve já saber muito bem que Deus te criou para ser líder. Você foi criado para ser líder. Você foi desenhado por Ele como um homem de propósito para liderar. Senhores, rapazes, nós nascemos para liderar. É importante lembrarmos disso. Nascemos para liderar. Mas às vezes a gente sai de qualquer jeito, tentando fazer o que fomos criados para fazer, sem nenhum plano. Uma das coisas que o homem mais faz, qualquer coisa que ele compra, um novo aparelho de televisão, alguma coisa para cozinha, sei lá, qualquer coisa. Eu sei porque eu sou assim, vocês provavelmente são assim também. Você tira da caixa e já vai fazendo o quê? Tentando se virar, não é? Você olha o manual? Lógico que não. Homem não gosta de manual. Homem gosta de bater no peito e falar, eu consegui fazer isso sozinho. Né? A gente só olha o manual quando tudo dá errado. Né? Quantos de vocês viram seu pai, que nem eu, muitas vezes? Minha mãe, querido, você está perdido. Que estou perdido nada, eu sei onde eu estou. Querido, você não quer parar de perguntar para mim? Eu não preciso perguntar para ninguém. Eu sei esse caminho, já vi esse caminho antes. Não tenho nada. Mas homem é assim, né? A gente é orgulhoso, é teimoso. O manual para a vida é esse. A tendência do homem é ignorar esse manual. Então a gente sai sem plano nenhum, sem rumo nenhum, sem propósito nenhum. É como esse cara que estava levando um homem numa aventura pela selva amazônica. E ele estava lá, né, cortando os matos. E o cara estava lá, cheio de bichos sendo mordido, aterrorizado, suando. E ele, esse guiazinho baixinho, né, só com o facão, nem sapato o cara tinha. E finalmente o turista não aguentou mais. E ele pegou um carinha e falou, onde você está indo? Eu não estou vendo caminho nenhum. O rapaz olhou para ele, com o facão na mão e falou, eu sou o caminho. E virou e continuou. Bem feito. Mas Jesus falou isso, não é verdade? Nós fomos criados para liderar. E Jesus falou, eu sou o caminho. Agora, o que nós às vezes não entendemos, porque somos muito cabeçudos, homens são cabeçudos, mim também, eu sou homem, tá? Não estou xingando vocês. O desafio maior para nós, homens, não é liderar. Não é. Sabe o que é? É seguir.
Nós precisamos aprender a seguir o mestre correto primeiro. Senão nós não vamos ser líderes úteis. Nós vamos ser líderes completamente inúteis. Nós temos que aprender a seguir. Como? Nos submetendo a Ele, após uma rendição incondicional. Opa, foi muito rápido, né? Rendição e submissão. Eu conheço esses dois caras. Irmãos, mesmo pai, quando eles tinham 18 anos, o pai deles chegou para eles, o pai deles era ateu, deu um conselho para eles: ó, não existe Deus, vai curtir sua vida, né? Coma, beba, divirta-se. E os dois fizeram exatamente isso. 5 anos depois, um deles paquerando uma menina, mas ficou sabendo logo de cara, essa menina é diferente, porque ela não aceitou as paqueras deles, ela falou: eu estou indo para a igreja. Ele falou: como assim? Ele não entendeu nada, mas ele ficou tão fascinado com ela, achava ela bonita, ele falou: eu não gosto da igreja, eu não creio em Deus, mas eu achei você bonita, posso ir com você? Ele falou: se você quiser. Ele foi para a igreja, ouviu o evangelho, se entregou a Cristo com 23 anos de idade. Começou a falar com o irmão dele, falar, orar. 55 anos passaram. E o irmão dele foi visitá-lo. Os dois velhinhos. O irmão com a esposa foi visitá-lo. E falaram: olha, nós queremos que você saiba. Estamos cansados de ouvir sobre Jesus. Nós não precisamos de Jesus. Nós não queremos aceitar a Jesus. Por favor, pare de falar para a gente sobre Jesus. 4 dias depois, meu tio morreu. Sem Cristo. O cara que tinha orado por ele por 55 anos foi o meu pai. Pastor Reginaldo. Irmãos, um fez uma escolha, um fez outra escolha. As suas escolhas vão determinar o caminho que você está traçando. É uma coisa muito séria. Então quero perguntar para você: como é que você está como seguidor de Jesus Cristo? Ele é seu líder? Espero que você tenha certeza disso. Em segundo lugar, é dele e só dele que você está recebendo as suas instruções de direção? Porque não adianta nada você tentar, misturar os conselhos de Deus e os palpites dos seus amigos, dos seus colegas, do seu chefe. Não adianta. Você está executando corretamente as ordens, isso é, a missão que lhe foi confiada, que ele, o seu general e comandante, te passou? Amanhã nós vamos continuar, mas eu quero deixar essas perguntas com você já. Muitas das nossas igrejas estão fracas. Por quê? Porque os homens estão fracos. Homens fortes vão fazer famílias mais fortes. Vão formar esposas mais fortes e filhos mais fortes, que são famílias mais fortes, que vão ser igrejas mais fortes. Então vocês são essencial ao plano de Deus para a igreja ser saudável e sempre crescer. Que Deus te desafie. Amanhã nós vamos continuar. Vamos orar. Obrigado, amado Pai, por Jesus Cristo, o homem perfeito que se derramou vindo a esse mundo para ser o exemplo para nós.
de alguém que rejeitou a passividade, abraçou a responsabilidade, liderou corajosamente e esperou a recompensa a longo prazo. Ele é nosso modelo. Que nossos olhos estejam fitos somente nele. Porque ele é o caminho, ele é a palavra. Que ele esteja sempre permeando as nossas vidas, mostrando para nós as decisões que temos que tomar, nos cutucando quando começamos a nos desviar, para corrigirmos o nosso curso e continuarmos a conduzir as pessoas que o Senhor nos deu rumo ao centro do seu plano para as vidas deles. Em nome dele, o homem dos homens, o nosso herói, Salvador e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou dar para vocês amanhã esse, porque ainda vou falar algumas coisas sobre o outro lado, tá?